Clara, 20 anos, pele queimada de sol e calo de enxada, viu a casa branca no meio do cafezal e sentiu por um segundo o corpo afrouxar. Tinha telha inteira, porta firme e varanda com sombra, coisa que nenhum abrigo de igreja tinha dado a ela e aos 4 irmãos até ali. João, 15, olhar atento demais para a idade, carregava os sacos com o pouco que tinham. Malu, 11, não largava o caderno. Os gêmeos Léo e Lia, 6, brincavam de equilibrar chinelo na cabeça. Depois de meses dormindo onde deixavam, 3 cômodos no fim da fazenda pareciam prêmio. Osmar Vidal, 48, chapéu de feltro, barriga de quem manda sem pegar no cabo da enxada e um relógio caro destoando da poeira, entregou a chave dizendo que era casinha de apoio para a família de trabalhador. Aluguel em serviço, nada de papel, nada de contrato. Só um aviso: ninguém cavava, furava ou trocava piso ali dentro. Por dentro, a casa era simples, mas sólida. Só uma coisa destoava. No meio da sala, um retângulo de cimento novo cortava o chão de tábua antiga, como se alguém tivesse tampado algo às pressas. Quando Clara passou o pé por cima, o som mudou. Oco demais para ser só terra. Na primeira noite, com todos amontoados no colchão velho, o barulho veio dali, um estalo seco, depois outro, como se o chão respirasse atrasado. Clara puxou os irmãos para mais perto e fingiu acostumar, mas entendeu no silêncio que ali embaixo tinha mais do que raiz de café. Clara não escolheu ser chefe de família. A mãe, Teresa, 41, cozinheira de escola, morreu num acidente de ônibus. O pai, Antônio, 45, cortador de cana, sucumbiu ao pulmão estragado. Em poucos meses, a filha mais velha virou responsável legal de 4 crianças, sem ter nem endereço certo para escrever no formulário. Na cidade, o que não faltou foi ameaça travestida de ajuda. Em abrigo, diziam que separá-los era pro bem de todos. No conselho, repetiam que irmã não é mãe, enquanto marcavam prazo para recolher os menores, se ela não arrumasse casa e renda. Vieram então as noites em igreja, o sofá emprestado de parente distante, o quarto de pensão que custava quase tudo o que Clara conseguia como diarista. Cada batida na porta podia ser vizinho, oferecendo marmita, ou alguém com crachá na mão pronto para fazer o procedimento. A fazenda apareceu como saída pela boca de um conhecido. Ali, ainda pegavam família, davam casa simples em troca de serviço no café. Sem opção melhor, Clara enfiou os poucos panos em sacos e subiu no caminhão de mudança dos peões, acreditando que plantação no interior fosse pelo menos mais honesta do que promessa de repartição pública. Na porteira, a placa Fazenda Monte Dourado, café premiado, brilhava bonita. Na prática, bastou meio-dia para ela ver que havia 2 fazendas, a das fotos de folder, com turistas sorrindo em trilha, e a que funcionava nas costas de gente endividada. A casa branca no fim do terreiro era parte desse segundo mundo, e o remendo no chão da sala era a única coisa ali que, por enquanto, ainda não tinha recebido explicação. Clara Santos, 20 anos, acordou com o braço formigando sob o peso de Lia, 6, que tinha rodado a noite inteira no colchão fino e agora dormia atravessada, um pé em cima da barriga da irmã mais velha. Do outro lado, Léo roncava baixinho, uma mão agarrada na barra da coberta, como se pudesse segurar o mundo com aqueles dedos pequenos. Na parede de tijolo cru, a luz da madrugada vazava por uma fresta, desenhando uma linha torta no cimento remendado da sala. O remendo começava ali, a uns 2 palmos da cabeceira do colchão, e cortava o cômodo inteiro como cicatriz, uma faixa de concreto mais claro no meio do assoalho de tábuas velhas. Tinha coisa que Clara já tinha aprendido a ignorar: goteira em dia de chuva, barata perdida, grito de peão bêbado na estrada de terra. Mas aquele pedaço de chão, não. Toda vez que passava o pé por cima, o som mudava. Madeira fazia toque, cimento, seco, fazia taque. Ali, bem no centro, era outro barulho. Um cuoco quase abafado, como se o piso fosse tampa e não fundação. Ela se levantou devagar para não acordar os menores. Na porta do quarto ao lado, João, 15, dormia de lado, encolhido, com o punho fechado debaixo do travesseiro, como se ainda estivesse no ônibus noturno, que trouxe os 5 até ali,
Malu, 11, dividia a cama estreita com uma pilha de cadernos que ela tinha jurado que não ia abandonar, mesmo com a mudança para a fazenda de café. A respiração dos irmãos enchia a casa de um jeito que nenhum móvel conseguia. Era o único som que realmente fazia falta quando não estava ali. Na cozinha, Clara acendeu o fogão a lenha com prática de quem cresceu, vendo a mãe fazer isso com uma mão só e o avental na outra. A lenha estalou. O cheiro de fumaça tomou o ar, misturado ao aroma de café que tinha ficado preso nas paredes desde o tempo de outras famílias. A fazenda Monte Dourado respirava café, até quando ninguém torrava nada. O cheiro vinha da tulha, do terreiro, dos secadores, pingava das roupas dos peões, grudava no cabelo de Clara, mesmo depois de banho de caneca. Enquanto a água esquentava, ela passou o pano na mesa e abriu a janela. Do lado de fora, um mar verde escuro se estendia até onde a vista alcançava. Fileiras e mais fileiras de pés de café, desenhando curvas perfeitas na encosta. O sol ainda nem tinha passado do morro, mas as primeiras vozes já subiam do terreiro. Riso de trabalhador antigo, tosse de quem fumou demais, o gritinho fino de alguma criança que tinha acordado cedo para acompanhar o pai. Quando aceitaram o acordo com a fazenda, Clara achou que estava comprando tempo. Tempo para juntar dinheiro, tempo para não perder os irmãos para o sistema, tempo para respirar sem contar os dias até o próximo aviso de despejo. Em troca, ofereceu o que tinha: braço forte, disposição para trabalho pesado, silêncio diante de regra que não entendia. A Casa Branca, no fim da propriedade, fazia parte desse pacote. Na primeira vez em que entrou ali, o capataz Osmar Vidal caminhou na frente, fazendo graça de anfitrião. Uns 48 anos, bigode grosso, barriga empurrando a fivela do cinto, chapéu de feltro sempre impecável na cabeça. As botas brilhavam mais do que deviam para alguém que vivia no barro, mas era o relógio no pulso que denunciava de verdade a diferença. Metal caro, pulseira escura, vidro sem um risco. Viu como o doutor é bom? Ele disse, apontando para a casa. Tem gente que passa a vida toda aqui e nunca põe o pé num lugar só seu. E vocês já chegam com teto fechado e fogão garantido. Doutor, era como todos se referiam a Augusto Pires, o dono da fazenda. Ninguém lembrava de tê-lo visto com a mão suja de terra, mas o nome dele aparecia em tudo. Nos sacos de café, no folheto colorido com foto de turista sorrindo na varanda do casarão antigo, no troféu guardado na prateleira de cima da cantina. Diziam que ele passava mais tempo em São Paulo, vendendo a imagem de café de origem sustentável, do que ali. Quem mandava no dia a dia era Osmar. Foi ele também quem citou, no meio da conversa, a única regra que reforçou 2 vezes. Aqui dentro vocês podem organizar do jeito que quiserem. Pinta a parede, pendura pano, troca trem de lugar. Só tem um detalhe. Não inventa de cavar quintal, abrir fossa, mexer no chão dessa sala. Isso aqui já está resolvido. Não precisa ninguém remexer o que já está quieto. Na hora, Clara engoliu a pergunta. Vinha aprendendo que, em lugar onde a gente depende de favor, desafio vira risco. Mas a frase ficou batendo na cabeça dela como pedra dentro de lata. Não precisa ninguém remexer o que já está quieto. Só falava assim de chão quem tinha medo do que podia sair dali. Agora, com o café coando no pano, os irmãos ainda dormindo e a casa inteira sob o peso daquele silêncio de antes do primeiro galo cantar, ela voltou para o centro da sala. Descalça, ficou bem em cima da faixa de cimento. Bateu o calcanhar devagar, uma vez. Tup! No lado de madeira, o som espalhou. Em cima do remendo parou rápido. Se abaixou e passou a mão nas bordas. O cimento não era tão antigo quanto o resto. Tinha rachadinhas finas, marcas de pá, um desnível discreto em relação às tábuas. Quem fez aquilo tinha pressa e pouca paciência com o acabamento. Se isso aqui é só remendo de cano, por que tanto medo de mexer? Murmurou. Uma rajada de vento bateu na janela da frente, fazendo ranger a madeira. Clara levantou de uma vez, como se tivesse sido pega em flagrante pelo próprio chão. Olhou ao redor, riu de si mesma, mas a sensação ficou. Desde que tinha posto o pé naquela casa, não sentia medo de telha cair ou parede abrir.
Sentia medo de andar em círculo em cima de alguma coisa sem nome. João apareceu na porta do quarto, despenteado, o rosto ainda amassado de sono. Tá falando sozinha já, Clara? Tô falando com a conta de luz que não existe. Ela rebateu servindo o café num copo de plástico. A gente tem que aproveitar enquanto ninguém lembra que pobre também gasta energia. Ele bebeu devagar, olhando para o chão. Esse pedaço aí faz barulho estranho. Sonhei com ele. Clara parou. Sonhou como? Sonhei que a gente estava embaixo em vez de em cima. Tinha um quarto sem janela, uma lâmpada pendurada num fio e um monte de saco de juta empilhado. Eu ouvia você andando em cima, mas não dava para gritar. Ela riu tentando quebrar o gelo. Isso é o que dá dormir vendo filme de terror escondido, João. Mas guardou a imagem. Quem cresceu ouvindo história de assombração na beira da estrada sabe quando um sonho é só resto de dia e quando é aviso de alguma coisa que os olhos ainda não viram. E ali, entre o café preto e a lenha queimando, ficou o incômodo. Naquela fazenda, até o que vinha debaixo do pé parecia ter dono. O primeiro dia de trabalho no café começou antes do sol subir inteiro. Osmar apareceu na porta da casa com um apito pendurado no pescoço e uma prancheta na mão. Não trazia folha de contrato. Trazia uma lista de nomes escritos a lápis, alguns já riscados. Vamos lá, dona Clara, ele chamou sem entrar. Hoje é dia de mostrar serviço. Se andar direito, a dívida da casa cai fácil. Dívida foi palavra nova no vocabulário dela ali. Ninguém tinha falado em entrada, calção, taxa, mas desde que botou o colchão dentro, a casa deixou de ser favor e virou número na cabeça do capataz. Cada dia que ela e João passassem no terreiro, contaria como menos umas moedas invisíveis que eles nunca tinham visto, mas já deviam. No galpão de ferramentas, Clara recebeu um par de luvas já gastos, um chapéu emprestado e um saco de lona. Osmar explicou o básico. Colher só os grãos maduros, não puxar galho à toa, entregar o café na peneira certa. Falava rápido, mais como quem recita texto antigo do que como quem se importava se ela estava aprendendo. O importante no final do dia era o peso na balança. Aqui funciona assim, ele resumiu batendo a ponta da caneta na prancheta. A fazenda adianta teto e comida. Vocês devolvem com trabalho. Não precisa assinar nada. Palavra ainda vale. Para ele, podia valer. Para Clara, tudo que não tinha papel podia sumir na boca de qualquer desculpa. Anos ouvindo promessa de parente que ia ajudar assim que desse, ensinaram isso. Mas ela não estava em posição de barganhar. Em silêncio, assentiu. João foi colocado num grupo de adolescentes que ajudavam a carregar sacos de café dos talhões até o caminhão. Clara, junto com um grupo de mulheres, se espalhou pelas linhas de pés mais baixos. Malu foi para a escola rural dentro da própria fazenda. Lia e Léo ficariam parte do tempo na casa, parte na escolinha improvisada perto da cantina, supervisionados por uma das esposas dos trabalhadores antigos. No intervalo do almoço, sentada na sombra rala de um pé de eucalipto, Clara conheceu melhor quem vivia ali há mais tempo. Dona Dalva, 63 anos, pele curtida, olhos claros que já viram mais demissão do que festa, dividiu a marmita de feijão e ovo mexido com ela, sem muito papo no começo. Depois soltou uma frase que ficou: cuidado com o que Osmar chama de dívida. Esse homem cobra até o que não emprestou. A senhora já mora aqui faz tempo? Clara quis saber. Tempo demais para não ter título de nada, Dalva resmungou. Entrei com o marido, saí viúva, continuo trabalhando na mesma roça. Só mudam os nomes de quem anda de carro importado. E a Casa Branca lá no fim sempre existiu? Os olhos de Dalva estreitaram. Aquilo ali já foi moradia de meio mundo, mas faz uns anos que ninguém para. Por quê? Gente que chega endividada demais aceita qualquer coisa, mas tem lugar que nem graça de Deus alcança. Aquela sala onde você bota o colchão, ela apontou com o queixo sem terminar. Dizem que ali embaixo tem mais história que em cemitério. Clara ia perguntar mais, mas o apito de Osmar cortou o ar. Bora, minha gente. Sombra não enche saco. À noite, de volta à casa, ela sentia o corpo inteiro latejando. Músculos que não usava desde que o pai ficou doente reclamavam. Mesmo assim, antes de deitar, varreu a sala com cuidado. Quando passou a vassoura por cima da faixa de cimento,
o cabo tremeu de um jeito diferente. Um pedacinho se soltou numa das rachaduras da borda. Coisa mínima, uma lasca, mas por aquela ferida nova, subiu um cheiro que não era de terra nem de esgoto. Era um odor metálico, doce e enjoativo, que lembrava depósito fechado, coisa guardada tempo demais. Lia, que desenhava no chão com lápis de cor, fez careta. Que fedor é esse, Clara? Deve ser bicho morto debaixo da casa. Ela respondeu rápido demais. Amanhã eu vejo com alguém se dá para olhar. Com alguém significava Osmar. E Clara sabia que, se citasse o piso, ia ouvir o mesmo discurso de antes, dessa vez com menos paciência. Resolveu testar outro caminho. Depois que os irmãos dormiram, ela tirou do bolso o celular velho, com tela rachada, e ligou o gravador. Aproximou o microfone do chão e deu 2 batidinhas de leve com o cabo da vassoura na parte mais oca. O som registrado de volta era nítido, não era terra compacta, era oco, tempo, espaço. No dia seguinte, aproveitou que Malu tinha aula de reforço na sede da fazenda e decidiu acompanhá-la até a escola. Enquanto a menina entrava, Clara desviou para a outra construção, um casarão mais antigo, agora reformado para virar recepção de turistas em dia de visita guiada. Lá dentro, na parede, um painel de fotos contava a história da Monte Dourado, escravo sorridente que nunca sorriu, coronel de bigode posando na varanda, filhos do dono colhendo meia dúzia de grãos para a câmera. Uma foto, porém, chamou a atenção dela. Não pelo que mostrava, mas pelo que escondia. Era uma imagem antiga, em preto e branco, da mesma Casa Branca onde agora ela morava. Na legenda, lia-se Moradia dos Colonos, 1974. Na porta, uma família inteira. Homem de chapéu de palha, mulher de vestido florido, 3 crianças em frente. E bem no centro da sala, visível pela porta aberta, não havia faixa de cimento nenhuma. Só tábua corrida, contínua. Se naquela época o piso era inteiro, alguém depois teve motivo para quebrar. Bonita, né? Uma voz masculina soou atrás dela. Clara virou. Não era Osmar. Era um homem mais novo, uns 35 anos, pele clara demais para quem dizia trabalhar ali, camisa social dobrada no antebraço, crachá pendurado no bolso com o logo da fazenda. No bordado, o nome, Henrique Pires, gestor de visitas. Essas fotos mostram como a gente sempre cuidou de quem vive aqui, ele disse com sorriso treinado. A Monte Dourado é tradição de família. Clara apontou para o chão da casa na foto. E por que agora tem um pedaço de cimento no meio da sala? Quebrou? Henrique manteve o sorriso, mas o olhar endureceu um pouco. Reforma, vazamento de cano antigo, coisa de estrutura. Não é assunto para você se preocupar, moça. Ela segurou a vontade de responder que cano não exala cheiro de depósito nem bate oco daquele jeito. Em vez disso, jogou leve. Só perguntei porque o capataz falou para ninguém mexer ali. Vai que é frágil. É isso mesmo, ele emendou rápido. A gente quer evitar acidente. Quando der, vamos trocar todo o piso. Mas a resposta não colava. Se fosse só isso, por que tanto aviso, tanta proibição de cavar até no quintal? Por que a pressa em mudar de assunto? Na saída, Clara viu, de relance, outra foto menor, quase escondida no canto do painel. Era do terreiro de secagem, numa época em que os sacos de juta ainda tinham outro logotipo. No fundo da imagem, uma retroescavadeira posicionada curiosamente perto da Casa Branca. A legenda não explicava, só dizia Obras de Modernização, 1998. No caminho de volta, a mente dela rodava mais do que as engrenagens da máquina da foto. O pai sempre dizia que o problema do café não era o grão, era o dono da xícara. Ali, parecia que o problema também não era a casa. Era o que tinham enterrado sob ela. E quanto mais Clara se mexia, mais percebia que o verdadeiro vilão daquela fazenda talvez não fosse o capataz de relógio caro ou o dono ausente. Era um sistema inteiro disposto a esconder a própria história debaixo do piso, desde que a superfície continuasse bonita o suficiente para sair bem no folheto. Na terceira noite, Clara já conhecia o ritmo da fazenda de café de olhos fechados.
Sabia a hora em que o primeiro caminhão passava rangendo rumo à cidade, o minuto exato em que o apito de Osmar cortava o ar da madrugada, o momento em que a chaleira da cantina começava a chiar. Mas naquela hora específica, entre o último cigarro dos peões e o cochilo pesado, a fazenda tinha outro som, o daquilo que não queria ser ouvido. Lia acordou primeiro, gemendo baixinho. Clara, a casa está fazendo barulho, sussurrou agarrando o braço da irmã. Clara levantou na mesma hora, o corpo doído esquecendo do cansaço. Não era barulho de telha ou de vento. Vinha debaixo do remendo de cimento, um tum abafado, depois outro, ritmado, como se alguém batesse de dentro para fora testando se o mundo ainda existia ali em cima. João apareceu na porta do quarto, pálido. Eu ouvi de novo, disse, igual ao sonho. Dessa vez, Clara não fingiu que não era nada. Pegou a lanterna velha, abaixou no centro da sala e afastou o colchão para o canto. Os gêmeos, meio dormindo, reclamaram, mas ela ignorou. Encostou o ouvido no chão. Por um segundo, nada. Depois, bem baixo, um ruído que não combinava com raiz nem com pedra. Um atrito seco, metálico, quase como corrente raspando em concreto. João, pisa aqui, pediu, apontando o lugar que parecia mais oco. Ele subiu com cuidado, o peso do corpo se concentrando ali. O cimento afundou 1 milímetro, quase imperceptível, mas suficiente para soltar outra lasca na borda. O cheiro veio de novo, mais forte, uma mistura de terra fechada, ferrugem e algo doce que embrulhava o estômago. Se isso fosse cano, já tinha estourado, murmurou Clara. E o cheiro seria outro. Ela sabia que se resolvesse quebrar aquilo por conta própria, podia ganhar mais do que bronca. Naquele tipo de lugar, desobedecer ordem de capataz era convite para acerto que não vinha com recibo. Mas também sabia que continuar dormindo em cima de algo que batia não era solução. Na manhã seguinte, aproveitou um momento raro em que Osmar estava sozinho perto da tulha, anotando alguma coisa na prancheta. Chegou reto, sem rodeio. Seu Osmar, aquele remendo na sala. Ele nem esperou a frase acabar. Já te falei que ali ninguém mexe. Cortou seco. É estrutura antiga. Se abrir, afunda a casa. Eu só queria saber se fizeram laudo, coisa assim. Ontem à noite o chão afundou um pouco. Tá chamando a casa que o doutor te deu de perigosa? Ele ergueu uma sobrancelha. Não tinha dado nada. Tinha enfiado ela e os irmãos numa equação de trabalho e dívida que só fechava de um lado. Clara mordeu a resposta. Não, senhor. Só tô dizendo que se desabar com as crianças dentro, não vai ser bom para ninguém. Osmar se aproximou um passo, diminuindo a distância até o rosto dela. Escuta bem, menina. Tem coisa nessa fazenda que é antiga. Mais antiga do que eu, do que você, do que esse chão. O doutor manteve esse lugar de pé porque respeita isso. Quem sabe de estrutura aqui sou eu. Quem sabe de onde você vem e para onde pode ser mandada também. A ameaça estava toda no subtexto. Clara entendeu. Deixou o assunto morrer ali, na frente dele. Mas só na frente. À noite, quando os irmãos já tinham apagado, ela saiu pela primeira vez da casa sem avisar. Seguiu o corredor de terra batida, passou pela cantina fechada, contornou a tulha até chegar nos fundos do casarão velho. Em teoria, aquela área era parte histórica, aberta a visitantes em temporada de turismo. Na prática, naquele horário, só restava o eco das conversas e o cheiro de cera de chão. No porão do casarão, um arquivo de metal ocupava uma parede inteira, gavetas etiquetadas com anos, nomes de talhões, cadernos de colheita. Clara nunca tinha trabalhado em lugar que guardasse tanto papel sobre grão e tão pouco sobre gente. Encostou a lanterna no queixo, leu rótulo por rótulo até encontrar uma gaveta meio torta, etiquetada à mão. Social, antigo. Puxou. Dentro, pastas amareladas, algumas com elástico arrebentado. Em uma delas, recortes de jornal com manchetes sobre modernização da Monte Dourado, fotos da época da retroescavadeira. Em outra, uma pilha de documentos da prefeitura sobre adequação de alojamentos de trabalhadores. No meio da papelada, um ofício carimbado com data de mais de 10 anos atrás chamava a atenção.
Em vistoria realizada, constatou-se a existência de área abaixo da moradia de colonos, adaptada de forma irregular para alojamento temporário de trabalhadores, sem ventilação adequada, com risco à saúde e à integridade física dos ocupantes. Recomenda-se interdição imediata e regularização do espaço. A assinatura embaixo não era de Osmar, era de uma engenheira de segurança do trabalho da região. O carimbo de recebimento da fazenda tinha a mesma data. Em vermelho, num canto, alguém escrevera à mão: resolvido, piso concretado. Clara sentiu o chão sumir sob os próprios pés. O remendo da sala não era sobre cano, era tampa. Debaixo dele, em algum momento, tinham enfiado gente, provavelmente trabalhadores em época de safra cheia, alojados fora das normas. A recomendação oficial pedia interdição. A solução da fazenda tinha sido cimentar por cima. Pegou o papel, dobrou e enfiou no bolso. Continuando a fuçar, encontrou outra pasta, mais fina, sem etiqueta. Dentro, uma carta amassada, escrita à mão em papel de saco de café. Meu nome é Sebastião, trabalhei aqui na safra de 2010. Falaram que era só dormir embaixo da casa até arrumar alojamento melhor. Um homem passou mal lá embaixo. Ninguém deixou sair porque o patrão vinha fazer visita com o jornalista. Quando abriram, já estava frio. Enterraram no fundo do talhão 7 sem cruz, só com saco. Se alguém achar essa carta, saiba que teve gente trancada sob esse chão enquanto lá em cima o povo tomava café premiado no Pires Bonito. A letra era trêmula, o português cheio de erros, mas a mensagem atravessava qualquer correção gramatical. Clara encostou a mão no arquivo gelado para se firmar. Não era mais sensação. Não era sonho de João. Era fato. O chão da sala deles tinha funcionado como teto de porão clandestino. E alguém tinha morrido ali embaixo, enquanto o mundo fazia de conta que toda a história da fazenda cabia no folheto colorido da recepção. Quando voltou para casa, o céu começava a clarear. Entrou pé ante pé, mas João estava acordado, sentado na beira do colchão. Onde você foi? Sussurrou. Ver se nossa dívida é só com o capataz, ou se é com o defunto também. Ela respondeu mostrando a folha dobrada. Ele leu devagar, a testa se fechando a cada linha. Então quer dizer que a gente dorme em cima do lugar onde trancava um peão escondido? Quer dizer que tem gente nessa fazenda com medo de mais do que goteira. Tão com medo de verdade aparecer. João respirou fundo. O que você vai fazer com isso? Ainda não sei, mas se me mandarem embora, eu não vou sair calada. Capítulo 4. Quando o chão responde. O problema de descobrir o segredo dos outros é que você não volta a pisar no mesmo lugar do mesmo jeito. No dia seguinte, cada passo de Clara na sala parecia desrespeito a quem tinha ficado debaixo. Ao mesmo tempo, cada vez que os gêmeos corriam ali, rindo de qualquer besteira, era um lembrete de por que ela não podia simplesmente pegar os irmãos e sumir pela estrada de terra. Logo cedo, assim que o apito de Osmar soou, ela decidiu que não ia guardar a carta e o laudo só para si. Procurou Dalva, a trabalhadora antiga, no caminho para o talhão. Mostrou o papel da vistoria primeiro. A mulher leu com calma, os olhos se estreitando. Eu lembro dessa engenheira, disse por fim. Veio aqui, tirou foto, fez desenho, mediu, depois sumiu, nunca mais apareceu. A senhora já tinha ouvido falar do porão? Boato de alojamento antigo, sim, mas ninguém falava de morte. Isso aí, apontou para a carta de Sebastião, é outra coisa. Dalva cruzou os braços. Tem uma coisa que você precisa entender, menina. Quem mora em terra de patrão aprende a viver de estômago dividido. Metade engole o que vê, metade tenta não vomitar o que sabe. E se a gente cuspir de volta? Clara devolveu. Não é só por ele, é por quem ainda vai chegar. A velha suspirou. Cuspir em patrão sai caro. Mas tem hora que a conta vem de qualquer jeito. Na hora do almoço, Clara tomou outra decisão. Se o vilão ali não era fantasma, era papel. Então era com papel que ela ia brigar. Escreveu à mão, em letra firme, um relato simples. Quem era, de onde vinha, o que encontrara no arquivo, a carta de Sebastião, o laudo ignorado. Tirou foto com o celular velho, uma para cada página. Mandou tudo num pacote só.
para o único contato de fora dali com quem ainda mantinha laço verdadeiro. A catequista da paróquia da antiga cidade, Dona Irene, que agora fazia parte do conselho de pastoral e tinha o hábito irritante e útil de encaminhar tudo para quem de direito. Sei que a senhora é de mexer com papel. Se isso chegar em alguém que preste, já ajuda. Não posso sair daqui agora, mas não quero ser cúmplice de chão tampado, escreveu na mensagem. 2 horas depois respondeu um áudio ofegante de Irene, alterada como Clara nunca tinha ouvido. Minha filha, isso aqui é coisa grande. Eu conheço uma promotora do trabalho que vive batendo na porta de fazenda de café por causa de alojamento. Vou mandar para ela agora. Mas você se cuida, pelo amor de Deus. Não mostra isso para quem anda de caminhonete, não. Clara sorriu sem humor. Tarde demais. O sistema de vigilância da fazenda não dependia só de câmera. Cada cochicho virava eco rápido. No fim da tarde, quando os trabalhadores voltavam dos talhões, Osmar apareceu de novo na frente da casa, dessa vez sem sorriso de anfitrião. Nós dois vamos conversar, anunciou, apoiando a mão na porta como se fosse dele. E o resto dos seus irmãos também. Clara posicionou o corpo instintivamente à frente de Lia e Léo, que brincavam com pedrinhas no terreiro. João e Malu se aproximaram atentos. Aconteceu alguma coisa, seu Osmar? Aconteceu que tem gente fuçando onde não deve. Ele ergueu o papel do laudo, agora amassado, na altura do rosto dela. Você acha que arquivo do doutor é livre para qualquer uma mexer? O frio subiu pelas costas de Clara. Alguém a viu no porão. Ou alguém revirou o arquivo depois. Eu não roubei nada. Só li o que é sobre gente como nós. Osmar deu um passo à frente, baixando a voz. Você não sabe com quem está lidando. Essa fazenda não é só café. Tem negócio, tem nome, tem dinheiro de gente grande. Se sair por aí dizendo que o chão da sua casa é tampa de cativeiro, quem você acha que vão tirar daqui? O patrão ou os 5 sem papel? A pergunta não era honesta, era chantagem. Mas a resposta, Clara já sabia. O caminho mais curto do sistema nunca passava pela parte de cima da pirâmide. Antes que ela pudesse reagir, apareceu outra figura na cena. Henrique, o gestor de visitas, com a camisa social agora sem crachá. Osmar, o doutor ligou, avisou. Alguém mandou o documento daqui direto para a promotoria. Ela quer vir pessoalmente. O capataz xingou baixo. Lógico, só podia ser gente que chegou agora e já quer virar heroína de filme. Henrique olhou para Clara com um misto de irritação e cálculo. Se isso virar notícia, a imagem da fazenda vai para o chão mais rápido do que qualquer retroescavadeira derruba a parede. Talvez seja a hora de mostrar o chão que vocês esconderam, Clara retrucou, sem conseguir mais segurar a língua. Osmar esticou o braço, como se fosse agarrá-la pelo ombro. João avançou meio passo, pronto para intervir, mas antes que a situação escalasse, uma voz fina cortou tudo. Lia, que até então parecia distraída, apontava para a sala aberta. Tá saindo fumaça do chão. Todos olharam. Do remendo de cimento, por uma rachadura mais larga, subia um fio de fumaça acinzentada, fina, mas contínua, como se alguém tivesse acendido um cigarro debaixo da casa. Não era muita, mas o bastante para dar ao cheiro metálico uma nova camada de urgência. Isso aí é cano não, seu Osmar. Dalva gritou do portão se aproximando. Isso aí é coisa de lugar fechado esquentando. Se não abrir, vai matar gente igual fizeram antes. Alguns vizinhos começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo em volta da casa. Na fazenda, curiosidade anda mais rápido que boi. Em questão de minutos, uma dezena de pessoas assistia àquela cena. Clara percebeu algo. Quanto mais olhos, menos fácil seria varrer aquilo para debaixo do tapete de novo. Henrique, com o nariz franzido, recuou. Se der problema com turista, a culpa não vai ser minha, murmurou se afastando. Osmar olhou para o remendo, para o grupo crescente de trabalhadores, para os irmãos de Clara. Por um momento pareceu medir riscos. Abrir o chão significava expor o que tinham enterrado. Ou quem? Manter fechado com fumaça saindo na frente de todo mundo era assinar recibo de culpa. Traz a marreta, ele ordenou por fim para um dos ajudantes. O murmurinho aumentou. Alguns fizeram o sinal da cruz. Outros aproximaram celulares clandestinos
preparados para filmar. Clara sentiu as mãos suarem. Não sabia o que ia sair dali. Esqueleto, escombro, restos de colchão. Sabia só que qualquer que fosse o resultado, não seria mais segredo de arquivo em porão escuro. Quando a marreta desceu pela primeira vez, o som reverberou pelo cômodo inteiro. O cimento rachou em estrela. Na segunda pancada, uma lasca grande voou, revelando uma camada de madeira por baixo. Tatame improvisado, provavelmente, colocado por cima de estrutura mais antiga. Na terceira, a madeira cedeu, e um buraco se abriu, exalando uma baforada de ar quente, podre e antigo, que fez metade das pessoas recuar de nojo. Clara, porém, se aproximou, puxando a camisa para cobrir o nariz. Lá embaixo, à luz da lanterna de João, o que apareceu primeiro não foi osso nem corpo. Foi um alinhamento perfeito de camas de campanha enferrujadas, ainda presas umas às outras, como se tivessem sido abandonadas de um dia para o outro. No canto, um ventilador de parede desligado, um fio elétrico cortado, sacos de juta jogados. E encostado na parede mais ao fundo, um símbolo que Cláudia reconheceu do folheto da fazenda e dos sacos de café. O brasão da Monte Dourado, pintado diretamente no concreto, agora coberto por mofo e manchas de umidade. Era como se o porão tivesse sido, em algum momento, espaço oficial com logo e tudo, até deixar de ser conveniente. Não havia cadáver à vista, mas havia algo quase pior. Ausência de qualquer marca que indicasse que gente tinha passado por ali oficialmente. Nenhum registro, nenhum aviso de interdição. Só aquele pedaço de chão escondido sob os pés de uma família nova, usada como tampa para um passado que o patrão não queria ver. Dalva apontou para uma das camas, onde ainda pendia uma pulseira plástica quebrada. Isso aí não é de peão, não, é de hospital. Na pulseira, por milagre de tinta que não desbotou por completo, ainda se lia um primeiro nome: Pedro. O sobrenome tinha sumido, mas não precisava de mais. Gente real tinha dormido ali. Gente com pulso etiquetado, como produto. O barulho de sirene cortou a tensão. Não era a ambulância da fazenda, era carro oficial, vindo da estrada principal. Uma caminhonete branca com o brasão do Ministério Público parou na porteira. Da cabine desceu uma mulher de uns 40 anos. Blazer simples sobre blusa fresca, cabelo preso num rabo baixo. Atrás dela, 2 fiscais com pranchetas, as de verdade, não as de Osmar. Boa tarde. Sou a promotora Carolina Andrade, da Promotoria do Trabalho Rural. Ela se apresentou voz alta o suficiente para todos ouvirem. Recebemos denúncias sobre alojamento irregular e ocultação de espaço de trabalho. Parece que cheguei na hora certa. Osmar tentou se recompor engolindo palavras. Doutora, isso aqui é só estrutura antiga, coisa de outra época. A gente estava justamente vendo de arrumar. Carolina se aproximou do buraco, olhou para dentro, cobriu o nariz. Arrumar enterrando vivo? Questionou seca. Porque o laudo de interdição que a fazenda recebeu há 10 anos e arquivou sem cumprir diz outra coisa. Ela ergueu uma cópia do mesmo documento que Clara encontrara no arquivo. Não era só uma folha escondida no bolso da menina agora. Era prova em processo. Prova na mão de alguém com poder de fechar aquela fazenda, se quisesse. Os fiscais começaram a tirar fotos, medir, anotar. Trabalhadores cochichavam. Alguns se aproximavam. Outros se afastavam por medo do que aquilo significava para o emprego. Clara, no meio de tudo, sentiu algo estranho. Um alívio pesado. O vilão ali não era espírito, nem maldição da terra. Era escolha muito concreta de gente de carne, osso e dinheiro. E pela primeira vez, alguém de fora estava disposto a colocar nome nisso. No fim do dia, a Casa Branca foi oficialmente interditada. Clara e os irmãos foram transferidos provisoriamente para um alojamento improvisado. Melhor do que o porão, pior do que o folheto, mas pelo menos sem chão batendo oco. A fazenda recebeu multa, promessa de investigação mais profunda, ameaça real de embargo. Algumas semanas depois, a Monte Dourado estampou manchetes que Augusto Pires jamais tinha planejado. Não sobre café premiado, mas sobre espaço de confinamento irregular de trabalhadores descoberto sob moradia de família. Nas fotos, o buraco na sala,
as camas cobrindo o porão, a pulseira de Pedro pendurada como testemunha muda. Clara e os irmãos, com a ajuda de Carolina e da catequista Irene, conseguiram vaga em um pequeno assentamento em outra região, onde casa de alvenaria vinha com documento, e não com dívida invisível. O processo contra a fazenda seguiria por anos. Ela sabia que justiça, nesse tipo de caso, era lenta, cheia de recurso. Mas uma coisa tinha mudado para sempre. A história que a Monte Dourado contava sobre si mesma já não cabia só na foto bonita da varanda. Na última noite antes de irem embora, Clara voltou à Casa Branca, agora vazia, com o piso aberto e uma fita amarela de interdição cruzando a porta. Encostou o pé na borda do buraco e olhou lá embaixo uma última vez. "Desculpa a demora", murmurou. "A gente levou tempo para entender que tinha mais gente morando aqui do que a gente via na conta da cantina." Lia segurou a mão dela. "Você acha que quem ficou aí embaixo escuta? Acho que, se ninguém tivesse falado nada, eles iam continuar presos no cimento", respondeu. "Agora, pelo menos, o nome de quem mandou tampar isso aqui vai ficar escrito em lugar mais difícil de esconder." Quando virou as costas e caminhou com os irmãos em direção à estrada, Clara sentiu a terra firme sob os pés, como nunca. Sabia que onde quer que pisasse dali em diante, ia prestar atenção no som do chão. Não por medo do sobrenatural, mas porque tinha aprendido que, em país de fazenda velha, o pior fantasma quase sempre tem CNPJ.